falando que está sendo gravada a partir de agora. Boa noite, alunos, paz e bem para todos. Aqui quem fala com vocês é a diretora, Maria Andréia. Eu estou entrando aqui na aula pedindo licença à professora Andressa rapidinho para passar um recado para vocês. Eu estou à disposição de todos no telefone 3021-0766, qualquer horário do dia ou da noite podem me ligar. O Flávio, nosso coordenador da escola, ele criou um grupo de WhatsApp agora com todos os alunos, para ele, o contato direto que vocês terão é com ele, porque como a turma é muito recente, né, primeiro módulo, e nós não tivemos tempo ainda de nem nos apresentarmos direito, e aí a gente achou que a turma estava ficando um pouco dispersa, tendo contato só com o líder. Então, o Flávio tomou essa resolução e vai criar um grupo. Então, agora vocês vão estar inseridos no grupo, direto com a coordenação, e tem aí o meu telefone. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês para ampará-los. Qualquer dúvida que vocês tiverem, questões que tiverem tratar no particular, vocês podem ir nas nossas redes sociais, que já tem os telefones para vocês terem contato direto com a coordenação, secretaria ou financeiro, todos três pelo Zap. Aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição. A gente espera estar revendo vocês pessoalmente em breve, não é? Nós estamos com uma data provável de retorno no dia 4 de maio. Estamos dependendo da autorização de autoridades, né, superiores. Então, a gente precisa desses decretos, não é da nossa vontade. Então, a gente já está preparado. Qualquer anomalia, a gente volta a se falar. E, desde já, eu gostaria de deixar registrado, uma vez que está sendo gravada, melhor ainda, nenhum aluno vai ser prejudicado. Nenhum. Todos os alunos receberão o tratamento de acordo. A internet está muito ruim. Travou um pouquinho, Andréia. Eu não saí, não, viu, gente? Alguma coisa que deu errado. Travou um pouquinho. Eu não saí, não. Alguma coisa que deu errado aqui. Então, vou me despedir de vocês, para vocês... Desabilita seu vídeo. Desabilita seu vídeo, que fica mais leve a internet para você. Pronto. Então, vou despedir de vocês. Uma boa aula. Alô, boa noite. Boa noite. Foi o Gabriel. Já despediu, André? Pessoal, me desculpem, tá? Eu fui atender uma ligação aqui, esqueci meu microfone ligado. Eu também gostaria de aproveitar o espaço cedido aqui pela diretora, pela Andressa, tá? Já estão passando já para vocês o formato da imagenzinha com o telefone nosso do financeiro, tá? Vocês vão estar entrando diretamente em contato comigo, tá bom? Eu atendo tanto a ligação telefônica quanto a mensagem por WhatsApp, tá certo? Ok. Ok, Gabriel. Flávio? Então, só vai ter eu e Duda na aula. Não, tem mais. Vou dar boa noite logo. Boa noite para Flávio. Flávio chegou agora. Eu estou aqui. Cida, boa noite. Danilo também está aí. Boa noite. Quem é Danilo? Quem é Danilo? Ai, gente, foi tão baixinho. Pois é, eu ouvi. Ai, pois é, tô presente então, depois dessa.
Todo mundo viu que você está presente, Hilda. Ai, meu Deus. Flávio, quer falar alguma coisa? Não sei se ele conseguiu conectar. Acho que ele não conseguiu, não. Vamos dar seguimento, então. A aula de hoje, eu preparei aqui sobre os componentes principais que a gente utiliza na eletrônica básica. E foi baseado num vídeo do Manual do Mundo. Eu até passei esse vídeo para vocês e eu pedi que vocês identificassem no vídeo quais eram os componentes que o Iberê estava falando, estava mencionando, e para que cada um deles servia. Só que como o retorno de atividades foi um pouco baixo, aí eu já preparei o material para a gente poder conversar. Muitos alunos falaram para mim que não tinha condição de participar online agora por causa de internet, alguns estavam trabalhando, enfim. Aí eu já preparei esse conteúdo hoje à tarde e já disponibilizei, tá no YouTube também. Então, se vocês depois também quiserem ter acesso novamente, tanto ao conteúdo que eu elaborei à tarde como o de agora, vai estar disponível também no YouTube, beleza? Então, se vocês quiserem rever, se vocês quiserem passar para algum aluno depois que perdeu, eu vi que alguns meninos estavam pedindo as atividades, vamos ajudar nesse momento, né? Para todo mundo conseguir entrar no foco aí. Então, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se isso vai compartilhar hoje. Se é com ela mesmo. Você tá em que página da apostila de eletrônica básica? Hoje eu vou falar sobre vou dar uma explicação geral sobre os componentes gerais, mas da apostila a gente está trabalhando semicondutores. Na semana passada eu passei o conteúdo de semicondutores para a gente poder entrar em diodos e transistores. Aí tem um capítulo que é só sobre semicondutores. Passamos lei de Ohm, passamos resistores, passamos capacitores e agora a gente está em semicondutores. Vocês estão conseguindo ver a tela? Aham. Sim, né? Deixa eu só ver. Deixa eu ver se... Flávio, tá ouvindo? Eu deixei ela. Eu não consigo falar. Tá ruim, tá? Tipo, tem um aviso aqui falando pra gente o vídeo, né? Quando ele conseguir, ele me avisa aqui que eu tô no outro computador ali, ligado no WhatsApp para ver essas últimas atualizações. Bom, então vamos voltar. Vocês estão vendo essa tela, componentes de circuito eletrônico? Sim ou não? Tá vendo sim, tá vendo sim. Eu tô conseguindo ver. Tô vendo. Tá, né? Cida também tá vendo? Todo mundo? Ok, aham. Beleza, então vamos seguir. Bom, Cida tem mais propriedade de falar disso do que eu, desses componentes, que é o dia a dia que ela vê aí, né, Cida? Verdade. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, se você quiser complementar e falar alguma coisa também, você pode ficar à vontade, Cida. Massa. Então, vamos lá. Já tem o microfone aberto aí. Deixa eu ver aqui. Tá dando um ruído aí. É mesmo. Pronto, deixei todo mundo mudo. Aí vocês, quando quiserem falar, é só habilitar de novo o microfone e falar, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente falar dos componentes, a gente tem que saber o que é um circuito eletrônico, né? Tem muitas pessoas novatas que entraram no curso, mas ainda não tiveram nenhum contato prático, né? Então, não viram nada ainda da parte eletrônica. Então, o que é um circuito eletrônico? E nesse vídeo que eu passei para vocês, que é a base do conteúdo de hoje, ele fala o seguinte, que se a eletricidade tem a ver com o movimento dos elétrons, a eletrônica, ela também tem a ver com esse movimento dos elétrons, mas
De que forma? Agora a gente vai ter o controle desse movimento de elétrons. A gente sabe que o movimento dos elétrons nada mais é do que a corrente elétrica, né? Então, com a eletrônica, a gente consegue controlar isso aí e direcionar para o nosso objetivo final, que pode ser se esse movimento vai aumentar, se ele vai diminuir, se vai para um lado, se vai para o outro, se esse movimento vai se transformar em luz, em som ou calor, né, de acordo com o componente que a gente estiver utilizando. E quem que vai fazer tudo isso aí são os nossos camaradinhas componentes eletrônicos dentro do circuito eletrônico. Então, aí os meninos podem perguntar, mas o que é um circuito eletrônico, professora? Bom, essa placa que vocês estão vendo, né, uma plaquinha de computador, e aí tem muitos componentes aí, e o circuito eletrônico é um conjunto de componentes que formam o caminho por onde os elétrons vão passar. Simplesmente isso. É uma placa com vários componentes e cada um vai direcionando e trabalhando a corrente de acordo com a função de cada um deles, para que no conjunto, no final, eles possam nos dar o resultado que nós queremos. No vídeo à tarde eu brinquei que é como se fosse uma ópera, e aí cada componente desse seria um instrumento musical dentro dessa ópera, né, dentro dessa orquestra, contribuindo para o resultado final, né, que é esse espetáculo. Então, assim, cada um desses componentes, eles têm uma função, eles têm um tipo de estrutura, de material diferente, mas que no fim vai contribuir para o resultado que nós queremos. E hoje em dia, o resultado que nós queremos dentro de um circuito eletrônico são vários, né? A gente pode fazer N tipos de projetos, de processos, utilizando um circuito eletrônico, tanto para dentro de casa, como uma parte industrial, automobilística, enfim, tudo que vocês podem pensar, a gente consegue hoje inserir a tecnologia de que forma? Com a parte eletrônica e aí com grande auxílio da elétrica, hoje em dia da automação, da robótica, né? E por aí vai em diversos ramos. Então, o circuito eletrônico é esse conjunto, né? Esse conjunto harmonioso de componentes que vão nos dar um resultado final, né? Vão trabalhar para a gente para realizar uma tarefa aí. Desse lado direito da tela de vocês, oi. Eduarda falou que não tá conseguindo ver nada da aula. Tipo, não tá conseguindo ver o. Não tá conseguindo ver os slides. Os slides não. É, o slide. Você está conseguindo ver? Eu tô conseguindo ver tranquilo. Cida está conseguindo ver também? Estou. Será que não é a internet? Deve ser algum problema lá com ela, porque na semana passada ela ficou assim também. Tanira, tá conseguindo ver? Sim, beleza. Flávio, Você conseguiu tem. falar? Você tem. Flávio, acho que não conseguiu falar, não. Fala, André, Jorge. você tem, tipo, esse slide que tem como você mandar no grupo, né? Tem sim. Peraí, Ah, deixa eu... então. Você pode mandar e ela abre, tipo, depois e olha. Entendeu? Leia, sei lá. Porque Tá, também fica deixa eu melhor ver. pra quem quiser estudar depois. Eu tinha até baixado aqui e pedi às meninas da... Ai, da... que amor. Flávio, tá conseguindo falar agora, Flávio? Acho que ele não vai conseguir. Quem é Flávio, meu, que eu nem lembro. É o coordenador, Coordenador. Ah, o coordenador tá participando da aula? tá? Ele só não tá conseguindo falar. Ué, o coordenador tem que estar participando da aula? Não entendi, não. Não, ele entrou hoje porque ele queria passar um recado para vocês. Ah, só que não tá conseguindo falar até agora. Isso, Não era exatamente. mesmo? E tentar entrar de novo? Ele já tentou fazer isso. Oh, meu Deus. Ah, não tô achando. Deixa eu baixar aqui novamente.
Ok. Deixa eu enviar para vocês, que aí ela acompanha por esse slide. Mandar em PDF. Ela falou que vai entrar de novo. Ô, Andressa, você sabe se o Luan saiu do curso? Luan não falou nada comigo, não. Aceitar. Breno tá entrando. Pronto, enviei o slide aí no grupo. Então, se alguém tiver dificuldade para visualizar agora na aula, aí vocês vão ter acesso aí no grupo. Acho que assim fica melhor, né? Então, vamos continuar? Pode ir, pode ir. Beleza. E aí, nessa parte aqui da direita, a gente tem um desenho. E para quem ainda não está familiarizado com isso aqui, na verdade é um roteiro para a gente. É o roteiro de onde vai fazer a nossa receita de bolo, né? É o passo a passo que a gente tem que seguir para a gente poder montar na prática o nosso projeto. E esse camaradinha tem o nome de diagrama esquemático. Esse diagrama esquemático, né, é a... Oi, Como se fosse uma planta de uma casa. não entendi. Como se fosse uma planta de uma casa. Exato, exatamente. Ali também é um diagrama, né? Na verdade, tem vários. Para uma casa, tem vários, né? Desde a sua construção até as instalações elétricas, tem várias plantas para a gente poder seguir. Mas é a construção, realmente é a construção de algo que a gente está projetando. Deixa eu só liberar alguém aqui. Flávio. Deixa eu ver se ele vai conseguir falar agora. Ei, Flávio, tá conseguindo agora? Acho que ele não vai conseguir, não. Não, o pessoal não está conseguindo ouvir ele. Bom, vamos continuar. Tá. Então, eu coloquei um bem básico, esse aqui é bem simples, onde a gente consegue perceber uma fonte, um resistor e um LED. Então, o que eu estou fazendo? Se eu estou alimentando com a corrente elétrica, estou passando pelo resistor e estou alimentando esse LED, significa que esse projeto nada mais é do que acender o LED. E aí aqui está o desenho do LED, tem a parte positiva e negativa do LED, e aí a gente consegue se direcionar através desse diagrama. Para isso, a gente tem que partir do princípio que, se eu consigo interpretar aquele desenho ali como para eu acender um LED, significa que todos vocês precisam ter a mesma interpretação que a minha. Então, a gente precisa usar uma linguagem universal para isso, porque eu não posso fazer um desenho e falar que ele é o meu resistor
se você não vai entender aquilo como resistor. Você vai achar que é um capacitor, você vai achar que é um diodo, um transistor, e aí você vai colocar e vai dar problema no seu circuito. Então, para isso, a gente tem uma simbologia que ela é uma simbologia universal. E se vocês colocarem na internet, jogar aí no Google agora e colocar simbologia eletrônica, vocês vão achar uma porrada de material falando sobre isso, vários arquivos mesmo mostrando. E a maioria deles mostra dessa forma que eu trouxe aqui para vocês. Mostra a forma que vem no diagrama, como que ela está representada no diagrama e como que ela é na real, né, no mundo físico mesmo. Então, você tem aqui o nome, resistor, aí tem como que coloca ele no circuito, né? É um retângulozinho ou aquele zigue-zague. Eu prefiro fazer aquele zigue-zague, mas o retângulo também tá certo. E aí a parte física dele, que é esse resistorzinho aqui, que a gente vai, quem não conhece ainda, vai ver quando a gente estiver lá no laboratório. Assim também o capacitor tem a sua forma, que vai no diagrama, e tem a parte física. E por aí vai, N componentes aí que a gente pode utilizar. Todos eles estão bem simbolizados, então, assim, a interpretação é única. A mesma simbologia que eu faço, vocês entendem e vice-versa. Então, isso aí a gente consegue definir melhor quando vai fazer o projeto, a gente consegue perceber cada componente a partir dessa simbologia universal. Isso é bem bacana. Para iniciar qualquer circuito, e aí o Iberê lembrou muito disso no vídeo dele, a gente tem que partir da fonte. Que tipo de fonte a gente vai utilizar? E aí eu trouxe para vocês 3 tipos que podem cair no diagrama esquemático, né? 3 tipos de representação e o que cada uma dessa representação significa. A primeira, para quem acompanhou as aulas antes, né, dessa paralisação, a gente fez alguns exercícios no quadro sobre a lei de Ohm e a associação de resistores. Então, vocês viram que em todos os circuitos eu desenhei dessa forma aqui. Com um tracinho maior, falei que era o lado positivo, tracinho menor é o negativo, e a corrente elétrica, ela parte do positivo e vai para dentro do circuito, alimenta o circuito, a carga, e volta para o negativo. Então, essa simbologia, ela representa uma fonte que a gente está trazendo de uma pilha, por exemplo, de uma bateria, né, de uma corrente contínua. Então, pilhas e baterias, onde a gente trabalha os polos, positivo e o negativo. Essas outras duas aqui, elas são bem parecidas, porém, o sinal de dentro muda. E é esse sinal que vai fazer com que a gente perceba que tipo de corrente que a gente está utilizando. Essa primeira é uma fonte transformadora. Vou dar um exemplo que é o celular, o carregador do celular de vocês. Se vocês estão com o carregador descarregando, o que vocês fazem? Vocês vão lá, pegam o carregador e colocam na tomada para carregar. Quando vocês colocam na tomada, o que está vindo da tomada? Corrente contínua ou corrente alternada? Corrente alternada. Exatamente, está vindo corrente alternada. Porém, o seu celular, ele tem um circuito eletrônico ali dentro. E esse circuito eletrônico, ele precisa operar com corrente contínua ou corrente alternada? Contínua. Contínua, exatamente. Então, esse tipo de fonte se chama transformadora justamente por essa função. Ela pega a corrente alternada da tomada e aí ela transforma essa corrente em corrente contínua para trabalhar dentro do seu celular. Então, é uma fonte transformadora. Quando a gente está trabalhando só com a corrente alternada, tanto no circuito como na captação dessa energia, a gente trabalha com esse símbolozinho aqui, que é da corrente alternada. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de fonte quando a gente vai desenhar o nosso diagrama esquemático. Esse aqui para baterias e pilhas, a fonte transformadora de uma corrente para outra e a corrente alternada. Depois da fonte, a gente precisa conhecer os componentes que vão fazer parte do nosso circuito. E aí, quando vocês pensam assim, circuito eletrônico, vocês têm que ter ideia na mente que tem pelo menos 3 elementos fundamentais, que são eles: fonte, um condutor e uma carga. A fonte é o que vai captar a energia elétrica, que vai trazer a corrente elétrica para ela se movimentar dentro do circuito.
O condutor é o camaradinho que vai levar, que vai conduzir essa corrente para onde a gente quer. E a carga é o nosso elemento final, é o que a gente quer operar com ele. Então, uma pergunta boa de prova é essa: quais são os elementos básicos que compõem o circuito eletrônico? E aí vocês, bonitinhos, todos vão falar, que são fonte, condutor e carga, tá? Aí, a partir de agora, nós vamos iniciar para conhecer o processo dos componentes. Eu separei os principais componentes e que foram destacados no vídeo do Iberê, e o vídeo dele eu achei muito bacana, que deu para mostrar bastante assim, a prática de cada um deles, num tempo rápido, que foi um videozinho de 20 minutos, mas foi bem explicativo, fora que ele tem um laboratório lá no estúdio dele, né? Então é fácil de fazer qualquer demonstração, e foi fantástico. Inclusive, sobre isso, nas próximas aulas, um pouco mais para frente, depois que a gente vê mais teoria, eu vou elaborar lá no laboratório mesmo. Vou fazer algumas aulas práticas para vocês poderem ver como é que funciona. Pelo menos acompanhar, né? Como é que funciona, até que a gente volte a normalizar e fazer as nossas práticas no laboratório. Mas eu vou tentar ir lá no laboratório para poder fazer algumas práticas para vocês também. Bom, resistor é o primeiro componente que a gente estuda. Nós estudamos ele em sala de aula, né? Foi um dos primeiros, depois da gente conhecer um pouquinho da lei de Ohm, que é corrente, resistência e tensão. Nós conhecemos o resistor e fizemos também o cálculo de resistência, né? A associação de resistores e por aí vai. O resistor, ele tem a função de controlar a corrente elétrica dentro do circuito. Então, ele é fundamental em qualquer circuito. Quase todos os circuitos, se eu não vou dizer todos, tem a composição, em sua composição tem um resistor, ou vários resistores, né? Então, ele é muito importante. Então, a gente precisa saber como que é a simbologia dele dentro desse desenho. Só aceitar mais alguém. Ok. Então, dentro do desenho do nosso projeto, podem aparecer desses dois tipos, como eu falei para vocês, uma caixinha ou zigue-zague. Eu já me habituei a fazer o zigue-zague, mas também não está errado a caixinha, vocês podem fazer uma dessas duas representações. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, Andressa? Ei, Flávio, boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Gente, em primeiro lugar, desculpa ficar atrapalhando a aula de vocês aí, viu? Eu estava tentando entrar aqui, não estava conseguindo, aí eu saí do... Eu vim pro celular, aí abriu mais fácil. Vou fechar minha câmera aqui para melhorar o áudio. Tá. Aí, tá me ouvindo Sim. agora? Estamos. Oi, boa noite. Sim, vou dar um recado rapidinho para a turma. Em primeiro lugar, agradecer. Desejar sucesso a vocês aí. É uma fase que tá difícil para todo mundo, mas nós estamos conseguindo vencer. Viu? Vai ser só uma fase que vai passar e vai dar tudo certo. Coordenação, que é o WhatsApp, é um celular. Qualquer um que quiser entrar em contato, podem ligar aí no 99809-4800, tá? 99809-4800. Quero também parabenizar a professora Andressa aí pela dedicação, pelas aulas que ela vem. Tá bom, pessoal? Uma boa noite aí, um abraço. Boa noite. Gente, o meu áudio está falhando assim também? Não, o seu tá falando. Ah, tá. Então, O eu seu vou tá seguir. bom. Tá, eu vou seguir com a aula aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, aí vocês dão um oi que eu paro, vocês falam aí, tá bom? E se tiver alguma coisa errada também, vocês vão falando. Então, vamos voltar?
os resistores. Então, nós temos esses dois tipos aqui, podem ser representados no diagrama, e também esses aqui são resistores fixos, né? Ou seja, o valor ôhmico deles, a capacidade ôhmica deles, não vai se alterar. Mas nós temos alguns que eles podem ser alterados, e a gente chama eles de potenciômetro. Tipo aquele radinho, aqueles radinhos antigos que a gente regula o volume, o potenciômetro funciona daquela mesma forma, né? Ele pode regular, tem uns limites aí, tanto do mínimo para o máximo, da sua capacidade, e que a gente pode trabalhar em projetos que a gente precisa alterar a resistência em um dado momento. Então, dentro do circuito, a gente pode representar ele dessa forma. O mesmo resistor, porém agora com uma flechazinha, ou zigue-zague com uma flechinha cortando. E aí o Iberê fez no vídeo, ele fez uma demonstração bem legal, que ele colocou bastante grafite na folha, e aí ele foi medindo com o multímetro, né? O multímetro é para medir resistores, para medir os componentes, para medir resistência, para medir corrente. E aí ele foi medindo, a partir do momento que ele vai separando, ele percebe essa diferença da resistência. Então, essa flechinha, ela indica justamente isso, né? A capacidade que a gente consegue alterar de mínima para máxima. E tem uma coisa bem legal nos resistores, que é a questão das cores. Acho que Cida já tem todas as cores na cabeça. Tem, Cida? Ah, bastante, professora, bastante. Tem os padrões, né? Resistores padrões e os de precisão. Exatamente. Tá. O de precisão é esse aqui de baixo, com 5 faixas, não é isso, Cida? É isso mesmo. Os outros vai de 3. Isso, tem as 3 aqui e tem umazinha bem fininha que ela vai alterar um pouquinho, 5% e por aí. Exatamente. Os padrões vai a ter 10% de tolerância e os outros a 1% de tolerância. Isso, aqui, de 1 até 10. Exatamente. E o legal é que quando vocês começam a trabalhar, igual a Cida trabalha com isso, né, no dia a dia, ela já pega e já fala, ó, esse resistor vale tantos ohms. Ela já sabe porque ela já se habituou com as cores. As cores são bem indicativas para isso. À medida que vocês vão trabalhando, vocês vão perceber que vocês conseguem decorar. Bom, até hoje em dia, acho que o que eu decoro é quando é tudo vermelho, porque é o que mais tem no laboratório. Esses aqui, ó, essa faixazinha aqui, ó, tudo vermelho. Na verdade, todo vermelho não, os 2 vermelhos e um preto, que é o de 220 ohms. Esse é o que mais tem lá no laboratório, então é o que eu mais tenho facilidade. Mas aí você vai falar para mim, professor, mas eu vou ter que decorar essa tabela? Não. Hoje a tecnologia está tão fácil que se vocês abrirem o Google Play de vocês, né, o App Store, e colocar aí cores de resistor, vocês vão ter uma infinidade de aplicativos que vão fazer isso para vocês. Basta que vocês... Isso, eu uso... Você usa qual, Cida? Eu uso aplicativo. O que Qual eu tenho... Ai, eu não me lembro, professora. Eu tenho uns 2 aqui. Peraí que eu já vejo. Eu tinha um que era várias coisas, não era só o resistor. Isso, o meu não é só, não. O meu é Electrodroid. Ah, Electrodroid. Eu tinha um que era... O que eu usava era o Areia Seg, que era só para resistor mesmo. É bom também. Só para resistor, né? Electrodroid vai mais além, um pouquinho. Boa. Aí quando eu queria saber só a cor do resistor, eu só olhava lá mesmo, só para tirar dúvida. É porque hoje em dia tem uns bem completos, que passam aí de resistores, tem várias outras funções e outros componentes também que a gente consegue trabalhar dentro do aplicativo. Então ficou fácil, né? Aí, quando o professor não deixa o aluno usar o celular na prova, porque ele sabe, né, que tem esses aplicativos que facilitam a vida. Então, hoje vocês não precisam decorar nada de faixa de cores, mas precisam saber por que elas estão ali, né? E aí, a representação dessas cores, dessas faixas no resistor é justamente para isso, para indicar o valor desse resistor. Então, passando dessa fase de resistor, até aqui tudo bem, né? A gente entendeu a função, como que é a estrutura do resistor. Sim. Sim, tranquilo.
Então, vamos para o próximo, que é o capacitor. Capacitor, eu passei um conteúdo só de capacitor, um pouquinho da teoria dele. Ele é bem tranquilo de se entender. A função primordial dele é armazenar carga elétrica, né? Armazenar energia por um Filtrar. intervalo de tempo. Exatamente. Uma caixa d'água, igual uma caixa de carga elétrica. Exato, pode servir aí para filtrar também. E a simbologia dentro do diagrama são essas aqui. Quando a gente tem dois tracinhos iguais, significa que não há polaridade nele. Então, qualquer lado que eu colocar ele no circuito vai estar valendo. E se você... NPN, né? Não, na verdade, capacitor não tem isso aí. NPN não, é NP que fala. Aí a gente começa em diodo. IT. Oi? Não, eu só viajei aqui, professor. Ah, tá. NP, tipo assim, quando vem escrito no capacitor NP e não tem a faixa do negativo, é porque ele, tipo, quer dizer que ele não é polarizado. Isso. Eu ia falar dessa faixa, você já adiantou. Justamente essa faixa para indicar essa parte aí que você está falando, que é negativo. Então, quando tiver no capacitor essa faixazinha aqui com tracinho de menos, ela já está te indicando que esse é o polo negativo e esse aqui é o polo positivo. E aí, quando tiver no circuito esse desenho aqui, com uma partezinha mais arredondada, significa que ele tem essa parte de polarização. E no próprio capacitor ele já traz algumas informações, né? Por exemplo, o valor aqui de capacitância dele, a tensão que ele consegue suportar. Fala, No caso não é eletrolítico, né? Porque, tipo, se fosse um cerâmico, ele vem em código também, tipo resistor, né? Só que em número, né? Em cor. Exatamente. É aquela bolinha, né? Que a gente mais vê nos circuitos também, né? No caso, antigamente o capacitor era também por cor, né? Hoje que eles mudaram para símbolo em número. Também, exatamente. Era uma forma de identificar, né? Eu adorava quebrar as perninhas daqueles capacitores redondinhos quando eu não sabia o que era. Hoje em dia eu não faço mais, não. Mas quando eu era menor, eu adorava achar aquelas plaquinhas e ficar quebrando eles, que ficava legalzinho de brincar. Não sei porquê, eu sempre gostei. Só que eu não sabia dessa ideia aí de que capacitor dá choque. Dá. Nossa senhora. É porque você nunca tomou errado. Ô, Andressa, é porque você nunca tomou um choque de capacitor de micro-ondas. Nossa, que lá ferra. Não, nunca tomei. Inclusive, tem uma prática no laboratório que a gente faz justamente disso aí, viu? De dar choque no coleguinha. Micro-ondas. Se o coleguinha sentir um choque, ele tem que falar pra gente qual que foi a capacitância daquele capacitor que ele conseguiu. Nossa senhora. Eu não aguento. Eu não tomo choque, não, né? Prática, tem muito tempo de prática, não tem nem. Não, brincadeira, mas quando eu falava isso no laboratório, os meninos ficavam doidos para colocar uma fonte, né? Alimentar o capacitor e aí saía correndo atrás dos meninos para poder descarregar em alguém. Mas isso é legal. É legal. Viu? Massa. Leva a carga e toma. Passa para diante. Não pode ser isso. É o passa-tapa da energia, né? Bom, vamos seguir então. Ele fez no vídeo um experimento de trocar, né, os polos. Em vez de colocar o negativo, ele colocou o positivo para mostrar o quanto que é perigoso. Então, ele sofreu aqui uma explosão, então a gente tem que ficar atento. Se no nosso diagrama ele for aquele símbolozinho lá de que tem que ter a ver a necessidade da polarização correta, então você tem que seguir o padrão para fazer o seu projeto, senão vai acabar acontecendo isso aqui. Então, você exceder tem, né? Tântalo. Se você exceder o limite da carga dele, da tensão dele também, ele acontece isso também. Também. Se ele não aquecer, né? Se ele não aquecer muito, aí ele explode também. Pode acontecer a explosão também. Eletrolítico é um perigo. Eletrolítico é meio tenso mesmo. Muito sensível, né? Esses componentes, todos eles são bem sensíveis. E dentro da placa a gente consegue identificar facilmente os capacitores, tem de vários tamanhos, de várias formas. E a gente consegue ver dentro do circuito
onde ele está operando. Depois do capacitor, aí vocês usam relé ou relé? Adoro Relé. esse componente. Muito bom. Eu falo relé. Eu falo relé. relé também. Relé também? Relé Relé. fica muito ralé. É mesmo. É muito da roça falar relé. Muito da roça, relé. Relé. Relé, esse camaradinho aí, a principal função dele é trabalhar como se ele fosse um interruptor. E aí agora tem a novidade que ele é um componente que é uma junção, né? Tem a parte eletrônica, mas também tem uma parte mecânica, que é esse acionamento da chave. Então a gente tem um ímã, tem um eletroímã aqui dentro dele, e aí quando ela é acionada, ela fecha esse contatozinho. Então, esse movimento de fechar o contato aqui, do meu contato aberto e contato fechado, essa parte é mecânica. E todo outro processo dele é eletrônico. Então, por isso que a gente fala que ele é um eletromecânico, mas ele funciona muito bem nos nossos circuitos eletrônicos. Aí que ele mostrou como que é dentro, né? É só um enrolamento aqui de fio, e aí surgiu esse eletroímã aqui e está ativando. Chave contadora. Exatamente, está ativando essa chavezinha. E aí é como se a gente fosse ligar uma lâmpada, ligar uma carga, alguma coisa nele. Aqui eu peguei ele dentro de um diagrama, e aí a gente consegue identificar ele aqui ao lado do diodo. Então, o simbolismo dele aqui é essa espiralzinha com esses dois tracinhos. Quase que um transformador, né? O transformador, a simbologia de um transformador seria só mais uma espiralzinha aqui do outro lado. É um microtransformadorzinho. Isso. Ele fez uma experiência que a gente faria não, nós faremos, né, no laboratório, que é acionar uma lâmpada com um relé. Então, a lâmpada, a corrente alternada, o relé, ele está alimentando com 4 pilhas, que esse relé aqui é de 5 volts, e aí ele está mostrando como é possível trabalhar, né, um relé de 5 volts para fazer o interruptor de uma lâmpada aí de 220 ou 110 volts, então dá para trabalhar também. O relé, ele é muito utilizado nesses projetinhos de automação. Arduino mesmo utiliza muito o relé por causa dessa facilidade dele de trabalhar com pequena tensão. Que tem de trabalhar com ele é você isolar a parte, no caso, a parte sensível do circuito com a parte da corrente alternada, né? Se for fazer... Arma e desarma. Exatamente. Isso, exatamente. Muito bem. Programar o tempo também e tal. Exato. Antigamente ele era até mais utilizado, né? Porque a gente não tinha tantos recursos. Hoje em dia a gente tem outros componentes que ajudam. Mas antes ele era muito utilizado, principalmente para essa questão aí de desarmar caso acontecesse algo dentro do circuito. Hoje a gente tem disjuntor, né? Hoje a gente tem transistores, tem vários outros mecanismos que a gente pode utilizar também. Mas o relé também não ficou esquecido, não. Ele é bem utilizado também. A gente entra agora na parte de semicondutores. E aí eu até fiz, acho que foi na semana passada, eu fiz o conteúdo só de semicondutores, que é a base para os nossos diodos e os transistores. Então, o que é o semicondutor? O semicondutor ele está aí na classe entre os condutores e entre os isolantes. E se vocês forem ver lá no conteúdo que eu passei para vocês, ou se vocês já têm conhecimento disso, vocês vão lembrar que nada mais é do que uma transformação química que a gente faz no material, né? A gente faz uma dopagem. Vamos dopar esse material, vamos embebedar esse camarada aí. Mas justamente é uma dopagem, é um processo químico que a gente coloca uma outra estrutura, né, nesse átomo e a gente consegue trabalhar ele de forma com que ele fique condutor. Então, a gente tem vários hoje no mercado. Depois que os semicondutores surgiram na história, mudou muita coisa, conseguiu facilitar muita coisa, né? Inclusive, reduzir o tamanho dos circuitos. E se vocês forem acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, ela se caracteriza muito pelo tamanho, né? Antigamente a gente tinha tudo muito robusto, todos os sistemas, os processos eram todos grandes.
Hoje em dia você tem um computador na sua mão, né? Na palma da sua mão você tem um computador. Então, olha o desenvolvimento da tecnologia. Tudo isso aí graças à redução do tamanho, né? Dessa toda estrutura da eletrônica. Isso que pode possibilitar tudo isso. Hoje a gente trabalha com a nanotecnologia. Então, são componentes minúsculos, quase que não dá nem para pegar direito para a gente colocar numa placa. Então, é bem Então, bacana. é interessante mesmo. Deixa eu ligar a câmera aqui para te mostrar. Tá, deixa eu voltar. Esse Eu não livro aqui, ó. consigo ver porque tá deitado aqui para ver inteiro. Deixa eu... Aí, tirei de compartilhamento. Massa. Esse livro aqui é Já bem vi legal. esse livro. Já Massa, viu, né? massa. Já. Perfeito. Muito bom. Tem Conta- muito conteúdo mesmo, legal. Muito conteúdo mesmo. Show. É um livro antigo, né? É bom. Meu tio tem, não consegui pegar dele, não. Sim, ele conta a história um pouco da evolução da eletrônica, como foi criado os componentes e tal. Muitos componentes tem. Ah, eu acho legal. Eu viajo nessas histórias aí de Legal. antigamente. Porque, assim, eles não tinham quase que nenhum tipo de recurso, e olha a quantidade de coisas que eles criaram, que eles possibilitaram, né? Desculpa isso. A tecnologia hoje avançou demais com relação aos livros antigos, às normas, estranhada tudo aí. Isso, depois eu vou até, quando tipo, começar as aulas normal, né? Eu vou levar para a sala para você dar uma olhada e tal. Oh, Ah, boa, leva mesmo. De repente a gente até rouba de você. Brincadeira. Esse livro aí é da época que a gente fazia pesquisa na biblioteca da escola, que a gente fazia tudo à mão ali, ó, entregava os trabalhinhos com aquela margem bonitinha para a professora, não é? verdade. É. Deixa eu voltar aqui. Ganhei ele da professora. Pode voltar aí. Vou voltar aqui para. Eu Tá vou vendo a deitar. tela? Volto. Tá. Isso. A imagem fica melhor. A gente tem uma infinidade de semicondutores prontinhos para a gente poder fazer alguns projetos. E aí, a partir dos semicondutores, a gente chega nos danadinhos que são os diodos e os transistores. Vocês falam transistor ou transistor? Transistor, tanto faz. Tem uns que chegam procurando transistor, outros transistor, depende. Eu costumei com transistor. 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 Às vezes sai um, às vezes sai outro. Também sou assim. Mas, bom, antes de chegar no transistor, tem os diodos, né? Os diodos, eles são tipo uma válvula, então ele permite a passagem da corrente só em uma direção, então facilita também dentro de um circuito. Às vezes, em algum momento ali, a corrente, ela tende a voltar, e aí se ela voltar, vai voltar para um caminho que pode queimar algum componente que está inserido ali. Então, para a gente poder proteger esse caminho aí que está passando da corrente voltar, a gente coloca um diodo e aí ele faz essa limitação. Então, a corrente... Oi? A interrupção. Exatamente. Ele vai permitir que a corrente... E é legal a simbologia dele, que ele já fala para onde que a corrente vai. A seta aqui... Acendida a corrente. Exatamente. Se essa setinha está indicando aqui... Igual você falou mesmo, que a energia sai do positivo e vai pro negativo. É a mesma coisa aqui. Sai do anodo e vai pro cátodo, né, que é o negativo. Isso, sai da anodo e vai pro cátodo. Ele tem no diodo tem uma faixazinha também, tipo do capacitor, que mostra pra gente o negativo, mas aí a gente percebe que é justamente essa simbologia aqui dentro do diagrama, né? Uma setinha que está indicando onde que a passagem da corrente está indo, e aí se a gente for trazer a corrente para esse lado, a gente vai encontrar uma barreira. Então a gente sabe que não vai passar daquele lado ali. Tem um camaradinha que eu mostrei no início dos slides, que é um desenho parecido com esse, que foi qual? Vocês o viram? LED. Exatamente. O LED. Por que é parecido? O LED, na verdade, é um diodo emissor de luz, né? Ele nada mais é do que um diodo emissor de luz.
Ah, mas vocês estão bem demais. Ah, o Justamente. mexo com eletrônica tem só desde 10 anos de idade, assim. Mexo não, né? Ah, Tipo, então pra que invento. eu tô falando? Tem Cida, tem você. Eu tô falando aqui pra quê? Vocês podem... Olha, a gente precisa. Ó, tem muita coisa que eu não sei mesmo, tipo a função do diodo Zener. Eu não lembro pra Ah, que funciona. vem ao diodo rápido. Ah, defina rápido pra mim. Vou Sei te nem que é definir, isso. deixar a professora, ela já vai mandar já. Ah, pode Vamos falar dar assim. seguimento. Pode falar. Eu nem vou fazer o Zênio hoje, mas pode falar. Porque, tipo assim, a próxima aula nossa de eletrônica básica é justamente os tipos de diodos e os tipos de transistores. Então, dentro dos tipos de diodos, a gente vai estudar o Zene, para que ele serve, qual que é a função dele. Regulador de tensão, né? Exato. Ele é um diodo de constante, que é tipo de ruptura ou condução, sei lá como é que vai dizer isso. E a condição dele é normal ou tem alguma diferença? Não, a condição do diodo, ele trabalha do contrário, né? De Isso. anodo para cátodo, a simbologia dele é diferenciada, que é a setinha invertida. Tipo aquela dança de múmia. Isso, com a mãozinha para frente e outra para trás. É isso mesmo. Então ele É um diodo de constante, tensão constante. Entendi. Né? E ele opera numa condução inversa. Por isso que se inversa. você... De anodo é o contrário. A simbologia. Ao invés do anodo você colocar na direita, não. Você põe à esquerda e o segmento não é um tracinho. É tipo um bracinho virado para a direita, outro para a esquerda. Entendi. Um Z invertido. Um Z invertido. Isso, invertido. Começa aqui, aí volta assim. Ele é semelhante ao diodo semicondutor. Sim. Especialmente, ele é projetado para trabalhar sob o regime de condução inversa. Ou seja, né, acima da tensão da ruptura da junção. P ou N, né, que é no caso do anodo. Que trabalham com dois tipos de tensão. Tipo, tem o terra, né? E tem a tensão positiva e a tensão negativa. Como é que eu vou te explicar? É tipo um efeito avalanche no sistema. É verdade. Ele dá um túnel, turbinada no sistema. Entendi tudo aí. Se você não contasse, eu nunca ia saber, velho. O Zene é isso aí, é uma tensão constante. Ele é um diodo especial. Não pode trocar ele por um diodo normal. Bom, senão dá merda. Dá merda. Porque ele é o inverso. Então é isso, bora seguir a aula. Isso. Mas a gente vai deixar ele para a próxima aula, porque a gente vai falar quais são os tipos de diodos e quais são os tipos de transistores. Hoje era só mesmo um resumo assim, geral do que é e para que funciona. Então, isso aí vocês... explicar alguma coisa, professor? Acho que deu, né? Pode ficar à vontade. Eu consegui explicar direito? Conseguiu? Conseguiu? É justamente isso. Jorge. É avalanche no sistema. Eu vou lembrar disso quando eu estiver gravando a próxima aula, eu vou lembrar disso. Avalanche no sistema. Exato. Oposto. Vou colocar alguns exemplos práticos que aí a gente consegue entender melhor o funcionamento dele, diferente desse básico. Professora, rapidão aqui. Na sala, a gente também poderia fazer em aula prática algum circuito com aquele circuito integrado NE555, que é um circuito bem interessante também. Tem como fazer várias coisas com ele e tal. E tem muito no laboratório, viu? Eu adoro ele. Não, ele é muito exatamente mesmo, é muito bacana aquele o circuito integrado. Não, é show. Boa dica. O transistor já é legal de trabalhar, né? E lá a gente tem alguns. Mas o 55 também, o 555 eu também gosto. Eu gosto muito de trabalhar com ele.
Até porque... É o BC, né? BC 547, 557, 337. Exato. É o que mais, é o mais utilizado nesses circuitos assim. E o que você usa? Ventilador? Não, tô falando assim, é o mais utilizado. Zoei agora, zoei. É o mais utilizado nesses circuitos assim de. Rapaz, você tá me xingando aí, velho? Porra. Você vai ver o que é isso na prática. Na teoria eu odeio. Eu odeio. Na prática é mesmo, viu? Nossa, a teoria é uma bosta sempre, velho. Sempre. Mas vocês estão mandando bem aí na teoria. Eu acho que eu não sou horrível. Não, eu tô passando mal. Mas vocês estão tão bem, você falou do Zen, da Avalanche. Do Zen, né? Eu não sabia, né? Gostou, né? Da dica. Fica a dica, Jorge. Avalanche do sistema. É um diodo totalmente diferente. É igual eu. Inverso. Parecido comigo. Então. E uma ponte retificadora? Oi? Isso aí. Nossa, hoje em dia ninguém utiliza mais diodo para fazer ponte, né? Porque já tem ponte pronta, né? Já. Exato. Tem um componente. Vocês acham que eu não vou botar vocês para fazer isso aí no laboratório? Claro que vou. Não, eu vou até filmar uma ponte que eu fiz aqui para fonte simétrica. Que eu achei, sei lá. É Johnny? É claro. Vou mandar uma foto lá. Manda lá. Deixa eu ver. Uma tensão alternada em uma tensão contínua, George. Isso, a ideia dele é essa, né? Porque se a gente trabalha aqui com a corrente contínua, que a sua senoide aqui, ela anda tanto no polo positivo como negativo, quando a gente faz esse processo aí da limitação, a gente tem mais ou menos a parte só positiva. Então, a gente consegue fazer essa jogada de mestre aí e retificar esse sistema. Muito utilizado. Então, fica aí. Já citei umas 3 práticas que a gente vai fazer no laboratório. Dar choque de capacitor. Não. Eu vou levar um de micro-ondas, viu, Jorge? Pode levar. Para nós dar choque nos amiguinhos. Aquele lá é bizarro. Aquele é bizarro. Até alguém descobrir qual é o valor da capacitância. Usar um diodo Zen no circuito e um circuito integrado. Ui! Andressa, quando eu tomei choque com esse capacitor, chegou a queimar minha pele, saiu um pedaço da pele mesmo. Tão forte que foi a pancada. Esse de micro-ondas? Isso. Ele é o quê? Menor do que um dedo, né? Não, grande, quadrado. Gigante. Gigante? É gigante, prateado, muito grande. Eu acho que é um dos maiores. É porque ele é de alta tensão, na verdade, não? Um capacitor de alta tensão. O choque dele é escroto desse jeito. Ele acha que é para 2.000 a 5.000 volts. Ele é utilizado. Carrega assim. muito. Uai, tirou só um pedaço, sabe? Era pra ter feito pior. Eu acho que ele não estava muito carregado, não. Porque ele é utilizado, no caso, para alimentar o magnetron, né? Que sim. Ele dá na hora de ativar o magnetron. Caramba. Você teve sorte, então. Com certeza. Você conserta micro-ondas também, George? Nas minhas férias, né? Quando eu era menor, meu pai não morava aqui em Mucuri, ele morava em Nanuque, né? Aí eu ia pra lá e ele tem uma eletrônica lá que é de um amigo dele. Aí eu ia pra lá e ficava lá. Aí aprendi muita coisa através disso também, né? Ficava fuçando, desmontando. Magnetron e tomando choque nos capacitores. Entendi. Tá bom. Era um choque diferente. Vai legal, hein? Mas isso quando você era pequeno, né? Agora que cresceu um pouquinho, né? Cresceu bem pouco. Na verdade, já era grande, né? Mas tudo bem. Não, foi só para descontrair. Mas vamos seguir, então.
O LED, Jorge já falou aí o que ele é, né? Que nada mais é que um disjuntor de luz. E é o que a gente mais tem contato aí. Os meninos adoram queimar LEDs. Cada projetinho que eles colocam, eles queimam uns 2, 3 LEDs. Sacanagem, velho. A gente tem um estoque bom de LED só por isso. E aí dá para a gente identificar também, né, os polos, porque a perninha maior dele é o polo positivo e a outra negativa. E dentro também do LED, né, onde tem essa separação aqui, é onde é o polo positivo dele. E a representação dele é... Quando tá novo, tem como você saber onde é o positivo, né? Tipo assim... A perninha maior. Circuito, a perna é do tamanho de nada. É tudo igual. Agora você entende por que os meninos queimam, né? Por isso que os meninos queimam. E aí a representação dele no diagrama é o próprio diodo, porém agora com esse emissorzinho aqui, com 2 setas, que é o emissor de luz. E só isso que diferencia. E a gente chega também no último componente que a gente vai citar hoje, que é o transistor ou transistor. E aí, sem dúvida, ele foi o que revolucionou toda a história da eletrônica. Ele é o bebezinho, né, dessa revolução aí, que foi quem mudou tudo, fez com que a eletrônica ficasse cada vez menor, os circuitos, e hoje a gente usa ele. A gente pode colocar ele no lugar do relé, por exemplo, né? A gente pode usar ele em vários projetos. Ele pode substituir. Vocês usam o transistor hoje em quê? Eu já usei muito em som. Sim. Você usa em quê, Cida? Em som também tem. Tem TVs também. Tem também, né? Tem. E naquela aula lá de semicondutores, eu deixei a explicação sobre essa junção aqui, sobre o PNP e o NPN, o que significa o N, o que significa o P, como que é uma junção de cada um desses aqui. E na nomenclatura, né, na simbologia dele, ele vem aqui sempre com os 3 elementos dele, que é a base, o coletor e o emissor. E aí, dependendo da junção que você faz, a gente vai ter a corrente para um lado e a corrente para o outro lado. É isso que muda o transistor. E é basicamente isso aí que a gente precisa saber da função dele. E aí, no consegui entender isso direito. O Iberê colocou como se ele fosse um registro, né? Aí a gente consegue trabalhar para onde que a água vai, no caso, para onde que a corrente vai. E dentro da placa, vocês conhecem bem mais do que eu até. Nada. Você sabe mais. Aí, eu não conheço, não. Um projetinho, né? Esse projetinho aqui. Tá que bom. Não é simples, mas também não é complexo. A gente consegue complexo. É complexo? É complexo sim. Para quem não sabe, é. Pois é. Não sabe. Mas vamos pra quem lá. Não sabe diagrama. Dos componentes que a gente citou hoje, quais vocês identificam aí? Capacitor Eu com todos. e transistor. Na verdade, todos. Cida todos, E né, LED, Cida? e o LED também. Ainda falta muitos. Nossa senhora, bota muito nisso. Esse aí tá simples, né? Pra Cida tá simples. Pra Cida. Sim, para quem... Não, agora falando sério, para quem nunca viu nada de eletrônica e encontrar um projetinho desse aqui, assusta. Falar, meu Deus, o que é isso aí? Para onde que eu vou? E se eu der uma folhinha dessa com o projeto, colocar os componentes na mão da pessoa e falar, faz, a pessoa vai ficar perdida, vai queimar alguns componentes, não vai dar certo. Ou não, né? Para quem tiver muito... Você não sabe. O quê? Se a pessoa não conhece os componentes, ela queima. Não, sim, eu falo assim, para quem é leigo, né? Para quem já tem conhecimento. Não, tô falando assim, para uma pessoa que, por exemplo, chegou o primeiro dia de aula, eu dou uma folha dessa, dou os componentes e falo, monta. Não tem como Aí também montar. não, né? Aí é apelação.
Por mais que seja intuitivo de você ver para onde que está, você tem que saber qual é o que tem polaridade, para que serve, onde é que vai cria ali dentro. Térmico. E por aí vai. E isso aí que a gente vai fazer no laboratório também. A gente vai trabalhar esses projetinhos dentro do laboratório. Então, a aula de hoje era um resumo desses componentes, só para a gente perceber nessa matéria, né, de eletrônica básica, que é bem simples, que é bem básica mesmo. Tipo assim, para vocês já estão bem avançados nesse sentido. Mas para os outros meninos que nunca haviam tido contato com a eletrônica, seria justamente para conhecer o que é cada componente, para que serve, como que a gente consegue inserir eles dentro do circuito, né, de uma placazinha, ver eles funcionando, para eles verem o que funciona, se a gente seguir corretamente um projeto desse aqui e ir para sua finalidade. Então, Eu acho que eu ensino a se dar bem nessa matéria aí e nas práticas. Acho que vai. Com certeza. Só, tipo, desde 10 anos, né? Tomando choque de capacitor aleatório. Capacitor é muito massa. Capacitorzinho assim, ó, pequenininho. Professor, o capacitor, pesquisa aí, é gigante, é grande. Coloca aí, capacitor de micro-ondas. Vai ver que gigante. Não, eu vou levar para aula. Só de falar que ele é de alta tensão, pronto, você já processou. Oi. Cida, eu dou R$100 para quem carregar ele e colocar na pele. Eu vou carregar ele e vou levar, carregado. Você é doido, aí você toma um choque a tudo, velho. Só de encostar na... E essa época aí agora tá difícil arrumar R$100, hein? Tá difícil. Tá mesmo. Que dirá os 600? Tá nada. Só em análise. 600 de quê, Cida? Pai do auxílio emergencial. É. Pois é, hoje eu li uma matéria... Ué, professora, você não fez, não? Não, eu li uma matéria falando que eles já vão liberar a segunda parcela, sendo que as pessoas não receberam nem a primeira. Como é que vai ser? É verdade. Recebeu aqui, um monte de gente. Da mulher lá direto que eu vou entrando, tá Analice. E a fila no banco? Enorme. A lotérica da semana passada mesmo tava gigante. Sim. Semana passada não, essa semana. A galera esqueceu que existe celular. Eu dei entrada para um monte de gente aqui que não sabe mexer, sabe? Pessoas necessitadas mesmo. Todo mundo foi aprovado. Eu tento e não consigo nada. Eita! É porque você tá ganhando muito dinheiro já. Sei lá. É mesmo mentira. Você já tem dinheiro assim. Para fazer análise financeira da vida de Cida. Você deixa rica já, moça. Ficou 300 anos no exterior e não tem dinheiro. Se eu conseguir fazer as doações, sabe? Mas não conseguir, tá bom, faça a doação do mesmo jeito. Exatamente. Fazer uma cesta básica, né, e tal. Eu faço já. Manda aqui pra casa, Cida. Tá precisando de couro, Breno. Realmente tem muita gente que precisa, a gente brinca assim, mas tá difícil. A situação não tá fácil, não. Eu mesmo participo de um projeto que a gente arrecada cesta básica para distribuir e eu que vou distribuir. E assim, são realidades que vocês olham assim e falam, não tem essa realidade de Teixeira, mas pior que Cidade de Deus, Cidade de Deus. Quer conhecer, vai lá. Não só lá também, por exemplo, semana passada, Cida, eu fui no Castelinho. Fui em umas ruas ali que eu nem sabia que existia. E, assim, as casinhas todas de madeira, sabe? Aquela situação, esgoto a céu aberto. Teixeira? Sim. Teixeira tem muita pessoa necessitada aí, galera. Muita demais. Muita. Naquela rua ali, tipo, na entrada aí para ir pro presídio ali mesmo, né? Aquele bairro ali, deve ter muita gente que é necessitada, né? Pelo estado, quando você passa lá, das casas e tal. Tá. Você tá falando da Grendene, né? Da ocupação. Não sei o nome. É a ocupação da Grendene. Também. Tipo assim, com esse momento de crise, eu tô percebendo que a solidariedade, ela tem aumentado.
assim. Tô vendo que muitas pessoas estão Vai, ajudando vai, bastante. Isso é O que o legal, Breno né? tá falando? Sei o quê, e vai pra roça. Beleza. Ó, Breno. Breno. Tá chavecando. Ô, Breno, eu cheguei a baixar a cabeça para ouvir, mas não consegui, não. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Eu? Ah, professora, foi top. Vocês, no geral. Beijo, meu Dúvida povão. Eita. Eu só não vou liberar porque o cabelo tá complicado aqui. Ah, cadê, Breno? Libera para ver o cabelo feio. George tá falando, né, Breno? A George, libera aí para me ver essa carinha feinha, meu amor. Você é besta? A minha é bonita, a minha não tem problema, não. Ai, Jesus, vocês são tudo convencidos. Deixa eu falar. Quem tá me devendo atividade aí dessa turma? Eu tô devendo. Eu tô tentando fazer. Eu tô devendo acho que desde o início. Na verdade, Não vou mentir. ô Ciro, Nem você eu. tem as atividades tudo aí, certinho? Todinha. Toda. Ô, Cida, manda lá no grupo. Manda lá pra gente. Vou mandar. Tá tudo aqui. Manda a Salvei lista. e Manda a tô sem lista fazer. tudo. Ai, Jesus. Manda porrada lá. Professora, não diga que não precisa, não. Ô, Fiz gente, alguma. ó, eu vou parar de gravar aqui, porque agora a gente vai falar zoeira. Peraí.